Gente, bom dia. Hoje é dia 5 de novembro. Hoje é quarta-feira e quarta-feira você sabe muito bem que é o nosso momento reflexão. Hoje eu escolhi um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 16, quando Jesus diz assim aos seus discípulos: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Eu fico pensando que toda a fala de Jesus dirigida a nós, logicamente é uma fala dirigida por alguém que nos conhece, alguém que nos sonda, alguém que sabe com quem ele está falando. E eu não sei você, mas quando eu olho para mim, é nítido. A percepção ela é clara de que eu sou inclinado a buscar aquilo que melhor me convém. A minha inclinação é buscar aquilo que me agrada, aquilo que me coloca numa condição confortável. E servir, para nós, a maioria de nós, não é uma condição confortável. Eu me lembro que esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas e nessa conversa um deles disse assim, uma dessas pessoas disse que foi maravilhoso o fato deles terem entrado em uma casa para ministrar na casa de alguém e a sensação na alma dessa pessoa, ela disse assim, olha, a sensação é de que eu saí de lá muito melhor do que entrei e assim, parece que eu fui mais abençoada do que eles a quem nós estávamos abençoando. E aí eu disse para essa pessoa que a razão disto, pelo menos é o que eu sinto, é aquilo que Paulo apóstolo disse sobre Jesus, que é melhor dar do que receber. Portanto, servir sempre vai girar no coração daquele que o faz com verdade, daquele que faz com alegria, daquele que faz, sem esperar retorno porque ele está fazendo, ou mesmo que faz para que todo mundo veja e o elogie e exalte o seu nome. Quando isso acontece sem nenhuma dessas possibilidades, aquele que serve, ele é de fato abençoado. E ele é abençoado pelo seguinte, porque Jesus serviu. E a gente sempre afirma que nós somos discípulos de Jesus. E Jesus está dizendo que nenhum escravo é maior do que seu senhor. E nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. E o contexto desse versículo, você sabe o que aconteceu. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando a eles o quanto eles deveriam servir. Jesus, ele fez algo que era uma atividade de escravos. E ele fez para dar exemplo aos discípulos. Portanto, gente, se existe uma dádiva no reino de Deus, se existe uma maravilha que nos abençoa, não é aquilo que a gente exerce como um senhor, como um déspota, como alguém que está no comando, que diga faça e as pessoas têm que fazer. Não, isso só tem valor quando a gente está do outro lado. É o que Jesus disse, é servir. Porque Jesus, ele foi claro, não foi? Ele disse assim que no reino de Deus existe um mundo, eu até brinco, o mundo multiverso. Porque no reino de Deus o maior é o que serve. No reino de Deus o melhor é servir sempre. No reino de Deus, aquele que se entrega é aquele que recebe de Deus bênçãos. E não necessariamente bênçãos materiais, porque vamos combinar, nós somos pessoas que às vezes somos viciados em achar que bênção de Deus e prosperidade divina, ela só acontece sob uma questão financeira e sobre um recurso material. Não. Eu conheço gente muito, muito abençoada, que tem pouco recurso. Aliás, nosso Senhor Jesus, ele sendo rico se fez pobre. E Jesus, ele foi uma pessoa pobre que sempre olhou para o pobre e defendeu o pobre porque ele se viu nessa condição.
Portanto, a minha oração é que você aprenda de fato que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. E nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou, como disse Jesus no texto. Se ele serviu, nós devemos servir. E se ele foi enviado com essa missão, a gente não precisa pregar um outro evangelho, dizendo outra coisa, dizendo inverdades acerca dele. O fato é que a bênção do servir é melhor do que a bênção do receber, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Que você entenda isso com toda a força do teu coração, hoje e sempre. Eu te digo só uma coisa, é esse o caminho do discipulado verdadeiro de Jesus. Eu aprendi com alguém que dizia assim: fazer o caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. Que essa seja a nossa vida, que esse seja o nosso caminho. Um beijo no teu coração e até o próximo momento reflexão. Fiquem na paz.